Renato Meirelles hoje, ó, rooftop. Com uma bela Um luz. um cenário diferente, tal. E aí, Renato, tudo Então é uma bem? Bom beleza. dia. Bom dia, Rô, bom dia, Bom Ivan, dia. bom dia a todo mundo que acompanha o Station. Essa pesquisa é muito interessante, né? Eu queria começar perguntando para quem nos acompanha em casa se todo mês o dinheiro dura até o dia 30, né? E a gente sabe que para boa parte das pessoas não dura, para boa parte dos brasileiros, infelizmente, a realidade não nos permite nem guardar, nem que o dinheiro dure até o final do mês, muito menos conseguir guardar o dinheiro tão necessário para pensar no futuro. E essa pesquisa mostra que um terço dos brasileiros, quando se deparam com essa realidade, eles vão fazer um bico, né? Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é bico, bico é aquilo que os ricos chamam de freela ou freelancer, é a mesma coisa. Que é basicamente conseguir fazer um trampo extra, além daquele trabalho tradicional, aquele trabalho que tem a renda fixa, para conseguir honrar aí com seus compromissos, conseguir garantir o pão nosso de cada dia. O, quem Fala você aí. quer? Eu ou você? Não, é porque o Renato, apesar de ser um número expressivo, né, deu uma diminuída. Eu queria saber se quando a gente fala de bico, porque você comparou aí o freelancer, né? É o bico Nutella, o bico High Society. Existem pessoas Jobs. que vão atrás dessa renda extra porque precisam complementar a renda. Há pessoas que vão atrás dessa renda extra simplesmente porque querem ganhar mais, né? Não necessariamente por uma necessidade. Mas aqui a gente está falando de qualquer bico, desde o bolo de pote, do docinho que você revende, até alguém que vai fazer ali um outro trampo que é na área dele, mas enfim, né, tá ali com o seu CNPJ e não com a sua carteira de trabalho, mas também prestando um serviço para uma outra empresa. A gente está falando de todas essas rendas extras ou é especificamente sobre essas pessoas que não conseguem complementar a renda e aí tem que se virar? Olha, Ivan, o dado é sobre todas as rendas extras, que vale daquele radialista que faz um bico de locução ou de mestre de cerimônias, mas o grande maioria dos casos é o caso da Bianca, né? A Bianca mora aqui na Zona Leste de São Paulo e depois de ela passar o dia inteiro trabalhando no seu emprego formal, de carteira assinada, não ter mais hora extra para conseguir fazer, ela vende bolo de pote. Ela faz bolo de pote, é uma confeiteira e vende pela internet esse bolo de pote, ou também coloca a irmã dela, que está desempregada, para sair e vender esse bolo. A grande maioria dos casos do bico não é um bico realizado por um profissional liberal, que muitas vezes tem curso superior. A grande maioria dos bicos são realizados exatamente pelo brasileiro de menor renda, que ganha até 3 salários mínimos, e com o que ganha aí na sua renda fixa, no seu emprego com carteira assinada, não consegue pagar as contas até o final do mês. Mas aí eu queria entender, Renato, aonde esse dado conversa com a questão da desigualdade. E você já pesquisou muito isso, é especialista nesse assunto, né? Enfim, porque essas pessoas estão tentando ali se equilibrar e chegar a um patamar de uma renda que seja média para cima, que consiga se sustentar. Aonde que um dado de que 1 a cada 3 brasileiros fazem bico conversa com a desigualdade. A gente está falando aqui de oportunidade de emprego, a gente está falando aqui de massa salarial baixa, a gente está falando aqui de preços muito altos no consumo, ou a gente está falando de tudo isso ao mesmo tempo também? Estamos falando de tudo ao mesmo tempo, mas se a gente for olhar na prática, por que melhorou o número de pessoas que fazem bicos? Melhorou no sentido de diminuiu aí o número de pessoas que fazem bicos. Basicamente, porque nós voltamos até agora o aumento real do salário mínimo e seguramos a inflação. Não é à toa que a pesquisa também aponta um outro dado, que o número de brasileiros que se considera pobre ou que passou por alguma situação de fome também reduziu. E por que isso é importante? Não porque seja errado fazer um bico e correr atrás de trabalho.
Só que é muito importante, inclusive para a saúde mental dos brasileiros, ter tempo para passar com a sua família, ter tempo para se divertir e não ter que passar o dia todo só dormindo e trabalhando, trabalhando e dormindo. É melhor para o crescimento sustentável da economia brasileira que a renda que vem do trabalho seja suficiente aí para que esse brasileiro consiga honrar os seus compromissos. Na verdade, trata de desigualdade e também fala sobre uma rotina aí das pessoas que trabalham, depois pegam um bico e ainda ficam um tempão no transporte público e tal, Sim. e aí tem a qualidade de vida bastante afetada. E falando nisso, esses dados também chamam a atenção para uma percepção do aumento no número de pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social, que também aumentou. Mais da metade dos brasileiros perceberam isso. Em 2022, o índice chegava a 75% e agora aumentou um pouquinho mais. Renato Meirelles, um beijo. Só um complementinho. Complemento. Isso é legal só de comentar mesmo o que você está falando, porque o Renato, que é pesquisador, ele pode falar melhor sobre isso, mas eu sempre tenho a impressão, Renato, que quando as pesquisas tratam da impressão da pessoa, né, quando ela fala assim, eu sinto que eu não sou mais pobre, eu sinto que eu passo menos tempo no trânsito, eu sinto que eu consigo comprar mais, vale muito mais do que alguém chegar e taxar com base no salário, com base, né, nos números macros e micros, falando assim, não, tal parte da população é assim, é assado. Não. Então ajuda a gente a ler até um pouco melhor, né? Porque a gente está falando do sentimento e da percepção de quem está ali na linha de frente, pegando um ônibus, pegando um trem, vendendo bolo de pote, ou deixando de vender porque a vida melhorou, né? É uma outra percepção essa do sentimento de quem responde, né? É uma outra percepção, Ivan, que muda toda a vida das pessoas. E que tem levado muitos dos brasileiros a irem para o empreendedorismo. É engraçado eu contar essa história que eu estou hoje falando num dos maiores eventos de empreendedores do Brasil, falar agora para o Mercado Pago e para o Mercado Livre, exatamente para esses brasileiros que transformaram o seu bico num negócio próprio e com isso conseguem ter uma gestão muito melhor dos seus tempos. Um beijo a todo mundo e até mais.